A vida microscópica. Olá, tudo bem? Você sabe o que são microscópios? Como esses aparelhos funcionam? O que são vírus? Por que dizemos que os vírus são seres microscópicos? Além dos vírus, que outros seres fazem parte desse universo de seres microscópicos? Você sabe qual a diferença entre vírus e bactérias? Existem bactérias benéficas ao meio ambiente? Qual a importância dos micro-organismos nos ecossistemas? O que são algas e protozoários? Chamamos de seres microscópicos todos aqueles que só podem ser vistos com auxílio de microscópio. Os vírus, as bactérias e também os protozoários e as algas unicelulares são assim. Normalmente, só nos lembramos dos micro-organismos como agentes causadores de doenças. Mas você se surpreenderia em saber que eles são importantes para o equilíbrio ecológico? As bactérias são um bom exemplo disso. Agem como decompositores e fixam nitrogênio no solo. As algas microscópicas são responsáveis pela liberação da maior parte do oxigênio da atmosfera. Estudando os micro-organismos, podemos compreender e combater doenças contagiosas, desenvolver novas práticas de conservação do solo e novas técnicas de produção de alimentos. Microscópios. Em primeiro lugar, cabe uma pergunta. Como o ser humano descobriu a existência de seres vivos que não podem ser vistos a olho nu? Você pode responder com certeza que foi com o auxílio do microscópio. Mas o que são microscópios? Quando surgiram? E como funcionam? No século XVIII, o pesquisador Robert Hooke desenvolveu o primeiro microscópio óptico e com ele fez observações que o levaram à descoberta das células. Os microscópios podem ser de dois tipos: os microscópios ópticos, que utilizam jogos de lentes, e os microscópios eletrônicos. Observe esse microscópio. A base é o suporte do microscópio, peça que sustenta todas as outras. Braço é a peça que liga a base até a parte superior. Canhão é a parte superior do microscópio, que contém um conjunto de espelhos que projetam a imagem em direção às oculares nele encaixadas. Chariot é formado por uma presilha e dois botões giratórios que têm a função de movimentar a lâmina no plano horizontal, permitindo a visualização de toda a sua área. Condensador. De forma circular e situado entre a platina e a base, o condensador converge os raios luminosos vindos da lâmpada e os projeta como um cone de luz sobre o material que está sendo analisado. Diafragma, ou íris, fica acima do filtro e se liga a uma alavanca que permite a sua abertura ou fechamento, levando ao controle da passagem total ou parcial da luz. Filtro. De forma circular, colorido, azul, verde, fica preso ao condensador, tornando a luz adequada ao uso. Fonte de luz. Lâmpada na base do microscópio com um interruptor e um regulador de intensidade luminosa. A mesa ou platina é uma placa de metal com um orifício no centro, por onde passam os raios luminosos e que dá suporte ao objeto que será visualizado em uma lâmina de vidro. Objetivas são as lentes que projetam uma imagem aumentada e invertida do objeto nas oculares e se inserem ao revólver através de uma rosca. Toda objetiva traz gravado o número do aumento que proporciona. A objetiva de 100 vezes é também chamada de objetiva de imersão e será somente utilizada com óleo especial, o qual permite maior refração da luz para dentro da objetiva, corrigindo a pouca luminosidade nas visualizações feitas em grandes aumentos. Ocular. Aumenta a imagem do objeto após o aumento já proporcionado pela objetiva. Toda ocular traz gravado o número de aumentos que proporciona. Parafusos macrométrico e micrométrico. Na parte lateral do braço, existem dois parafusos encaixados um no outro. O maior é o macrométrico, que permite grandes avanços ou recuos da platina em direção à objetiva, enquanto o micrométrico permite pequenos avanços ou recuos. Esse movimento da platina leva à focalização do material observado em diferentes aumentos.
Revólver, peça encontrada abaixo do canhão, na qual são inseridas várias lentes objetivas. É dotado de um movimento de rotação que permite posicionar a objetiva desejada para a observação do material a ser analisado. Com o jogo de lentes, é possível fazer combinações movimentando as objetivas de modo a permitir uma ampliação maior ou menor. E, dependendo do tipo de microscópio, a ampliação do objeto pode chegar a até 2.000 vezes. Com o microscópio óptico, obtemos ampliações que permitem ver células de diversos tipos, alguns componentes celulares, protistas em geral e até bactérias. Os vírus são tão pequenos que não refletem a luz e por isso não podem ser vistos em microscópios ópticos. Só se tornaram conhecidos a partir do desenvolvimento de uma nova técnica, a dos microscópios eletrônicos. Esses microscópios não utilizam luz, mas sim uma varredura de elétrons que traça os contornos do objeto estudado e com esses dados é produzida uma imagem virtual. É bom lembrar que os mais modernos microscópios eletrônicos podem ampliar até 400.000 vezes. Vírus. Sempre ouvimos falar dos vírus. Eles aparecem como causadores de muitas doenças, as chamadas viroses. As mais conhecidas são a gripe, o resfriado, a AIDS, a cachumba, o sarampo, a raiva e a poliomielite. Mas o que são vírus? Os vírus são os menores micro-organismos que existem. Só podem ser vistos com potentes microscópios eletrônicos. Por isso dizemos que são microscópicos. São seres que não possuem organização celular nem metabolismo próprio. De modo geral, os vírus são constituídos por uma cápsula de proteína que contém em seu interior o material genético viral, que pode ser DNA ou RNA. Essa simplicidade toda coloca os vírus na fronteira entre a matéria inanimada e os seres vivos. Você sabia que os vírus formam o único grupo de seres que não possuem organização celular? É isso mesmo, os vírus não são células. Como eles podem realizar as funções vitais sem esse equipamento biológico básico? A verdade é que eles só metabolizam e se reproduzem ao invadirem e ocuparem uma célula de algum outro ser vivo. Portanto, eles são parasitas obrigatórios e justamente por isso causam doenças. Ao exercerem o seu parasitismo, prejudicam o hospedeiro. Assim, podemos dizer que existe uma relação entre o tipo de célula que os vírus utilizam e os sintomas que eles causam. Então, vamos falar agora sobre algumas viroses. Gripe ou influenza sazonal. É a virose mais comum. Existem vários tipos de vírus que causam a gripe. Em geral, são vírus com alto poder de mutação, ou seja, transformam-se ou modificam-se com facilidade. É o que leva à produção de vacinas diferentes todo ano. A gripe se caracteriza por acometer o sistema respiratório, causando febre, cansaço, dores nas articulações e indisposição ao trabalho. Ainda não existem remédios que curem definitivamente as gripes. O que os remédios fazem é diminuir os sintomas da gripe. Mas então, como ficamos curados? É a ação do sistema imunológico, que ao produzir anticorpos, neutralizam a ação dos vírus. As vacinas, então, procuram estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos. Sarampo. Hoje o sarampo é uma virose pouco comum e pouco grave. Caracteriza-se por apresentar a seguinte sintomatologia: febre e manchas vermelhas na pele, tosse, coriza e manchas esbranquiçadas na mucosa bucal.